Sejam bem-vindos ao projeto Pergaminhos do Rei. O que você vai escutar a seguir não é motivacional bonitinho, não é para acariciar seus erros, não é para te fazer sentir bem por 5 minutos e te devolver exatamente do jeito que você chegou. Se você busca colo e não mudança, esse canal não é para você. Pode desligar agora, sério. Poupa o seu tempo e o meu. Esse vídeo não tem imagens, não tem cortes bonitos, não tem nada para sua atenção se agarrar além da própria voz que está falando com você agora. Isso é proposital. Vai exigir 100% da sua concentração. Então se acomode, esquece o celular do lado e fica só aqui, dentro disso, comigo. E se você ainda está aqui depois de tudo que eu acabei de dizer, parabéns pela escolha. Você está no caminho certo. A maioria já teria fugido. Mas não se engane. Existem milhares de mensagens por aí, prontas para você ouvir, todos os dias, o dia inteiro, sobre disciplina, sobre foco, sobre coragem. Você pode consumir todas elas, uma atrás da outra, e mesmo assim continuar exatamente a mesma pessoa daqui a 1 ano. Porque nenhuma palavra muda ninguém sozinha. Se você não escolher colocar em prática o que vai ouvir aqui, não existe ninguém, nem eu, nem esse projeto, nem pergaminho nenhum, que possa fazer isso por você. Vamos começar. Existe um momento, só um, em que você sabe. Não finge que não sabe, você sabe. Sabe que aquele emprego te mata um pouco todo dia. Sabe que aquela pessoa já não te escolhe há tempos, só ocupa espaço. Sabe que a versão de você que existia há 5 anos morreu, mas ninguém fez o velório. E mesmo assim você continua ali, plantado, esperando uma permissão que nunca vai chegar. Deixa eu te perguntar uma coisa, e eu quero que você responda de verdade, não para mim, para você mesmo. Quanto tempo mais você vai esperar o momento certo para fazer o que já devia ter feito? Porque eu vou te contar um segredo que ninguém teve coragem de te contar. O momento certo não existe. Ele é uma mentira que a gente conta para si mesmo para continuar confortável dentro do desconforto. É mais fácil sofrer o sofrimento conhecido do que arriscar um sofrimento novo, mesmo que esse sofrimento novo seja a porta para uma vida que vale a pena. Carl Jung dizia que você não vai se iluminar imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a sua escuridão. Para de fingir que está tudo bem. Você não está bem, e não tem problema nenhum não estar bem. O problema é fingir que está. Jung também falou de individuação, esse processo doloroso de virar quem você realmente é, separado das máscaras que os outros colocaram em você, separado do papel que a família esperava, separado da história que te contaram sobre quem você deveria ser. E individuação dói. Dói porque significa perder gente pelo caminho. Significa decepcionar quem se acostumou com a sua versão pequena, a versão que cabia na caixinha, a versão que não incomodava ninguém. Você já parou para pensar em quantas pessoas na sua vida só gostam de você porque você nunca cresceu de verdade? Isso dói escutar, eu sei que dói, mas eu não estou aqui para te fazer sentir bem por 5 minutos. Estou aqui para te fazer sentir o suficiente para você finalmente se mexer. Existe uma imagem antiga, quase um mito, sobre generais que desembarcavam num território inimigo e antes de qualquer batalha, ordenavam que os próprios navios fossem queimados na praia. Você entende o que isso significa? Significa que não existia plano B. Não existia, se não der certo, a gente volta. Existia apenas vencer ou morrer ali. E é engraçado como, quando a volta deixa de ser opção, a mente para de gastar energia fantasiando sobre ela e começa, finalmente, a gastar energia resolvendo o problema que está na sua frente. Você tem queimado os seus barcos ou tem mantido eles ancorados, prontinhos, só por precaução. Porque eu preciso te dizer uma verdade incômoda. Enquanto você mantiver a porta dos fundos aberta, você nunca vai lutar de verdade lá na frente. Você vai sempre guardar 10% de energia para correr de volta para o que é ruim, mas conhecido. E aquele emprego que te mata todo dia?
Ele vai continuar te matando, porque você nunca decidiu de verdade sair. Aquela pessoa que não te escolhe mais, ela vai continuar não te escolhendo, porque você nunca decidiu de verdade ir embora. Nietzsche escreveu algo que deveria estar tatuado na cabeça de qualquer um que está pensando em recomeçar. Aquilo que não me mata me fortalece. Mas presta atenção, porque a maioria das pessoas cita essa frase errado. Cita ela como se fosse um consolo para a dor, tipo, vai passar, você vai ficar mais forte. Não é isso. Nietzsche estava falando sobre a necessidade de atravessar o caos para criar alguma coisa. Ele dizia que é preciso ainda ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Você tem caos dentro de você agora? Bom, porque é exatamente esse caos que vai virar a sua próxima versão, se você tiver coragem de não sufocar ele com distração, com álcool, com scroll infinito, com mais uma série para não pensar em nada. Nietzsche também falou do amor fati, o amor ao destino. Não é aceitar passivamente o que acontece com você, é abraçar até a dor, até a perda, até o fracasso, como parte necessária de quem você está se tornando. Você já tentou amar os seus próprios fracassos? Não perdoar, não esquecer, amar. Porque foi exatamente o fracasso que te trouxe até aqui, até esse momento em que você finalmente está pronto para mudar. E Nietzsche tinha um conceito ainda mais perturbador, o eterno retorno. Ele te propunha um exercício mental brutal, e se você tivesse que viver essa exata vida, com essas exatas escolhas, infinitas vezes, para sempre, você suportaria? Você aceitaria viver de novo, e de novo, e de novo, essa mesma covardia, essa mesma acomodação, essa mesma vida pela metade? Se a resposta for não, então por que você ainda está fazendo as mesmas escolhas hoje? Deixa eu ser ainda mais direto com você, porque chega de rodeio. Talvez você esteja numa fase da vida em que precisa parar de ser bonzinho. Sim, eu disse isso, porque tem um livro escrito há mais de 500 anos que a maioria das pessoas lê errado, julga errado e desconsidera exatamente na parte em que mais precisava escutar. Maquiavel não estava ensinando maldade, ele estava ensinando realismo. Ele dizia que é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser as duas coisas. Não porque o medo seja bonito, mas porque o amor dos outros é instável. Ele depende da conveniência deles, enquanto o respeito que vem do temor depende só de você. Quantas vezes você abriu mão do que precisava para ser amado por gente que ia te abandonar na primeira dificuldade? Maquiavel também escreveu que os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Isso é cruel? Talvez, mas é verdadeiro. E a verdade, mesmo quando ela ofende, é mais útil do que qualquer mentira confortável. Você já parou de acreditar em mentiras confortáveis? Ou ainda está esperando que a realidade se ajuste às suas fantasias, em vez de ajustar as suas fantasias à realidade? Tem uma coisa que Maquiavel entendia melhor do que quase qualquer pensador depois dele. Fortuna é metade do jogo, mas a outra metade é virtude. É a sua capacidade de agir com força, com decisão, com coragem, diante do caos. Ele comparava a fortuna a um rio que transborda. Você não controla a enchente, mas pode construir diques antes da tempestade chegar. A pergunta não é se a tempestade vai vir, ela sempre vem. A pergunta é: você construiu alguma coisa ou ficou só esperando que o rio tivesse pena de você? Eu quero que você pare exatamente agora, não daqui a 5 minutos, agora, e pense: que diques você construiu esse ano? Ou você só ficou de braços cruzados esperando que a vida ficasse mais fácil sozinha? Ela não vai ficar. Ninguém vai vir te resgatar. Ninguém vai bater na sua porta com a coragem que só você pode ter. Essa é a parte mais solitária e mais libertadora de tudo isso. A decisão de mudar é sempre, sempre, uma decisão que você toma sozinho, mesmo que depois outras pessoas caminhem com você.
Vamos falar sobre o luto que ninguém te ensinou a fazer. O luto pelas versões de você que precisam morrer para outra nascer. Jung falava da sombra, essa parte de nós que empurramos para o escuro porque ela nos envergonha, porque ela não combina com a imagem que queremos passar. Mas ele também dizia algo perturbador. Tudo que irrita você nos outros pode levar a um entendimento sobre você mesmo. Aquela raiva que você sente quando vê alguém sendo covarde pode ser a sua própria covardia gritando de dentro. Aquele desprezo que você sente por gente acomodada pode ser o espelho da sua própria acomodação, aquela que você ainda não teve coragem de encarar. Você já olhou para sua sombra hoje? Ou continua correndo dela, como sempre correu? Deixa eu te contar uma coisa sobre encerrar ciclos que quase ninguém fala. Encerrar um ciclo não é um evento. Não é uma cena de filme, com música tocando e você caminhando em câmera lenta para longe de tudo que te machucou. Encerrar um ciclo, na vida real, é feio. É uma decisão tomada num dia comum, numa terça-feira qualquer, sem plateia, sem aplausos. É mandar aquela mensagem que você adiou por meses. É entregar aquele cargo que te dá status, mas te rouba a alma. É admitir, em voz alta, para você mesmo primeiro, que você errou o caminho e que seguir errando por orgulho é a pior forma de covardia que existe. Você tem coragem de admitir que errou? Ou o seu ego é maior do que a sua vontade de ser feliz? Isso não é sobre positividade tóxica, não é sobre só pensar coisas boas que tudo se resolve. Isso é sobre encarar de frente que existe dor no processo de virar quem você é. Jung dizia que não existe crescimento sem sofrimento, que a psique se recusa a evoluir sem que algo dentro dela se quebre primeiro. Você já quebrou o suficiente? Ou ainda está tentando fazer a mudança sem pagar o preço que toda mudança de verdade cobra? Porque tem gente que quer o resultado sem o incêndio, quer a metamorfose sem virar a própria fogueira. Não existe isso. A borboleta não sai do casulo intacta. Ela sai destruída, reconstruída, irreconhecível para quem ela era antes. E é exatamente por isso que ela consegue voar. Você está disposto a ser destruído para poder voar? Pensa nos seus próprios barcos agora. Não os barcos genéricos que eu estou descrevendo. Os seus, específicos, com nome e sobrenome. Qual é o barco que você sabe que devia ter queimado há anos? Aquele relacionamento que você mantém por medo da solidão? Aquele emprego que te dá segurança financeira e rouba sua dignidade um pouco a cada dia? Aquela cidade que te prende em memórias que já não existem, num lugar que só existe na sua cabeça? Fala a verdade. Você está com medo de queimar ou está com medo do que vai encontrar depois que o fogo apagar? Porque é isso, no fundo, que trava a maioria das pessoas. Não é o medo da mudança em si, é o medo do vazio que vem logo depois. É o medo de olhar para o espelho sem as desculpas de sempre e perceber que sem elas, você vai ter que se responsabilizar por tudo que vier a seguir. Sem um emprego ruim para culpar, você vai ter que criar a sua própria abundância. Sem a pessoa errada para culpar, você vai ter que aprender a se relacionar de verdade. Sem a cidade errada para culpar, você vai ter que construir a sua vida onde quer que você esteja. Dá medo, né? Assumir as rédeas assim, sem rede de segurança. Mas eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com essas palavras. A rede de segurança que você tanto se apega é a mesma coisa que te mantém pequeno. Maquiavel entendia isso perfeitamente quando falava sobre príncipes que herdavam o poder versus príncipes que conquistavam o poder pela própria força. Os que herdavam eram em geral mais fracos, porque nunca precisaram desenvolver a virtude necessária para manter o que tinham. Os que conquistavam pela própria força se tornavam inabaláveis, porque cada centímetro daquele poder tinha sido pago com sangue, suor e decisão.
Você quer uma vida herdada, dada de bandeja, ou uma vida conquistada, construída tijolo por tijolo pela sua própria coragem? Porque uma vida conquistada nunca pode ser tirada de você da mesma forma que uma vida herdada pode. Se você construiu a sua confiança enfrentando o medo, ninguém consegue te tirar essa confiança. Mas se você só finge confiança porque as circunstâncias estão fáceis, no primeiro tropeço, tudo desmorona. Chega de terceirizar a sua força para as circunstâncias. Chega de esperar que a vida fique mais fácil para você finalmente agir com coragem. Deixa eu te perguntar de novo, e dessa vez eu quero que você sinta o peso da pergunta. Se você morresse daqui a 1 ano, vivendo exatamente a vida que está vivendo agora, sem mudar nada, você teria orgulho da história que deixou? Se a resposta te incomodou, ótimo. Guarda esse incômodo, não deixe ele passar. A maioria das pessoas sente esse aperto no peito e corre para abafar ele com qualquer distração disponível. Não faz isso dessa vez. Deixa o aperto doer o suficiente para virar combustível. Jung tinha uma frase que resume tudo o que eu quero que você entenda hoje. Você não resolve um problema com o mesmo nível de consciência que criou o problema. Isso significa que você não vai sair dessa estagnação pensando do mesmo jeito que te colocou nela. Você precisa quebrar. Precisa questionar tudo o que você acha que sabe sobre quem você é, sobre o que você merece, sobre o que é possível para sua vida. E isso é assustador, eu sei. Mas também é a coisa mais libertadora que existe, porque significa que você não está preso a nada, nem ao seu passado, nem às suas próprias limitações, nem à história que os outros contaram sobre você. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. Não é uma frase bonitinha para postar em rede social, é uma ordem, é um chamado brutal para parar de viver a vida que os outros esperam de você e começar, finalmente, a esculpir a vida que só você pode viver. Ninguém mais tem a sua história, os seus talentos, as suas cicatrizes específicas. Ninguém mais pode viver a vida que só você foi feito para viver. E cada dia que você adia essa decisão é um dia a menos para construir o que só você pode construir. Então eu vou te fazer uma última pergunta, e eu quero que você não responda rápido, não responda por impulso. Quero que você realmente sente com essa pergunta por 1 minuto inteiro antes de continuar com o seu dia. O que você vai queimar hoje? Não amanhã, não segunda-feira, não quando as coisas se acalmarem. Hoje. Porque os barcos não se queimam sozinhos. Ninguém vai fazer essa fogueira por você. Você pode continuar esperando o momento perfeito, a coragem perfeita, as circunstâncias perfeitas, e vai morrer esperando, exatamente como a maioria das pessoas morre. Com os barcos intactos na praia, apodrecendo, enquanto a vida que poderia ter sido vivida apodrece junto. Ou você pode fazer o que os generais antigos faziam. Pode olhar para a praia, olhar para os barcos e tocar fogo. Sem plano B, sem porta dos fundos, sem "e se não der certo?", porque vai dar certo. Não porque o caminho vai ser fácil, ele não vai. Vai dar certo porque, quando você queima a possibilidade de voltar, a única direção que resta é seguir em frente. E o ser humano, quando não tem para onde voltar, encontra uma força que ele nem sabia que tinha. Essa força está em você agora. Ela sempre esteve. Só estava esperando você parar de alimentar o medo e começar, finalmente, a alimentar o fogo. Então chega de esperar. Chega de fingir que está tudo bem. Chega de manter os barcos ancorados só por precaução. Vira as costas para a praia, não olha para trás e deixa o fogo fazer o trabalho que só ele sabe fazer.